Estimado, então, urologia, esses tratamentos de rim, bexiga, o câncer de próstata ainda é uma incidência muito grande, estimado? O câncer de próstata hoje, Nery, a incidência dele, ela é absurda, mas essa incidência também é porque aumentou muito o meio diagnóstico. O câncer de próstata sempre foi uma doença com uma prevalência muito grande, ou seja, ele sempre existiu. Mas ficava no anonimato, vamos dizer assim? Antigamente se fazia pouco diagnóstico, hoje em dia não, hoje em dia você faz diagnóstico. Por quê? Porque a rede pública no Brasil, e Rio do Sul muito bem faz isso, disponibilizou todo o recurso. O cara morria de um câncer de próstata sem saber que era câncer de próstata, Rio do Sul, é isso? Por exemplo, é isso. Para ter uma ideia, hoje Rio do Sul tem 5 urologistas na rede pública. Então, em Rio do Sul, especificamente, só não faz diagnóstico do seu câncer de próstata o cara que não quer. Porque ele tem o médico habilitado para fazer o exame. Ele tem acesso a todos os exames que precisa. Então, só não faz se não quiser. E o câncer de próstata hoje, isso é uma frase que alguns professores usam, assim, só morre de câncer de próstata quem quer, ou seja, quem não faz tratamento, ou quem dá azar de ainda ter aqueles tumores, um daqueles tumores extremamente raros, para os quais ainda hoje não há um controle eficiente. Isso representa mais ou menos de 5 a 10% Que tipo dos de tumores. tumores são esses? São os chamados tumores altamente indiferenciados. São aqueles tumores que não são o tumor originário da própria glândula prostática. São aqueles tumores que não são, por exemplo, hormônio dependentes, que são tumores que ainda hoje têm uma linhagem que você não consegue separar e fazer um estudo para evitar um sistema eficiente de tratamento. Qual é o maior problema do homem hoje para procurar o urologista e fazer o exame da próstata? É o toque ainda? É esse tabu do toque? O tabu ainda é... Esse é o que o homem tem ver, continua tendo vergonha? Continua tendo vergonha. E houve uma coisa muito errada alguns anos atrás em que se começou a supervalorizar o exame de sangue. O exame de sangue é extremamente importante. Sim, com certeza. Que é o PSA. PSA. Só que o exame de sangue, ele para ser bem valorizado, ele precisa ser acompanhado obrigatoriamente de pelo menos um toque retal. Porque ele é um exame que ele é volume dependente, ou seja, se você tem um PSA de 4 numa próstata de 40 gramas, é um PSA absolutamente normal. Se você tem um PSA de 4 numa próstata de 20 gramas, você tem um PSA absolutamente anormal. Então não adianta você fazer o PSA sem você fazer pelo menos um toque retal. É fundamental isso. Porque o toque retal... A precisão é no toque? Um urologista experiente, ele faz o diagnóstico com o toque retal de uma forma muito consistente. Por quê? Com o toque retal eu consigo sentir o comprimento e a largura da próstata. Então eu tenho duas dimensões dela, o que me dá uma ideia muito boa sempre de, pelo menos, uma ideia razoável de volume. Eu não consigo medir a terceira dimensão que dá o volume real. Mas, se eu fizer uma estatística, acima de 90% dos tumores malignos da próstata, eles começam naquela região periférica e que fica, se você olhasse um relógio, mais ou menos de hora 10 até hora 2, que é aquela hora que é essa região superficial em que você sente com o dedo. Então, muitas vezes, você tem pacientes que vêm no consultório com PSA normal, absolutamente normal, em que você faz o toque e você palpa um nódulozinho. E aí você aprofunda a investigação e você acaba chegando a um câncer de próstata. Esse nódulozinho que você fala, estimado, é o tamanho dela? Não. Não? O nódulo é uma alteração na superfície. A superfície da próstata é assim, ela é lisa. Ela é uma consistência fibroelástica. Uma consistência parecida, uma ameixa, dessa ameixinha vermelha que a gente compra no mercado. Lisinha e assim, que se você comprimir ela faz uma depressão. Tem uma saliência, se você tem um nódulozinho, uma saliência, uma irregularidade, isso pode ser causado por um processo inflamatório, uma infecção antiga, alguma coisa, ou, se for mais rígido, por uma alteração por uma neoplasia maligna. Então o crescimento do volume, o aumento do volume da próstata é considerado normal e não quer dizer que é câncer? Não, você pode ter próstata de volume muito grande sem nenhuma doença maligna. E você pode ter próstatas muito pequenas com uma quantidade grande de doença maligna. Por exemplo, a próstata ela tem a grosso modo 3 lobos, certo? Você pode ter uma próstata pequena com os 3 lobos comprometidos por uma doença maligna. Ou você pode ter uma próstata muito grande com a 10ª parte de um lobo comprometido por um tumor maligno. Então assim, o tumor, o volume da próstata não tem relação com o tumor. Tá. E a saída quando ela está com volume
bastante avantajado. É a retirada dela? Depende muito. Hoje em dia você opera a próstata quando você tem aquilo que a gente chama de comprometimento funcional da bexiga. Por exemplo, a próstata ela pode crescer muito e ela pode crescer basicamente para dentro de 3 lugares. Ela pode crescer para dentro do reto, do intestino. Então você pode ter uma próstata muito grande crescendo para dentro do reto. Ela vai te incomodar pouco. Ela não vai dificultar a passagem da urina. Você pode ter essa próstata crescendo para dentro da bexiga, onde ela vai incomodar, mas não vai incomodar tanto. Ou ela pode crescer para dentro do canal da urina, onde ela vai fechar o canal da urina e causar a retenção urinária. Então hoje existem basicamente as grandes indicações de cirurgia de próstata são presença de doença maligna. Por quê? Porque em 97, 98% das vezes, quando você faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata e você remove toda a próstata, mais as vesículas seminais, que é um componente da próstata, você cura esse paciente. Então assim, indicação para cirurgia de próstata, você ter doença maligna. A segunda indicação é você ter um paciente que tranca a urina. Então esse você tem que operar, porque se você não operar, ele não vai mais urinar. E aquele que urina bastante? Não quer dizer nada. Não quer dizer nada? Urinar bastante pode ser porque a bexiga ela funciona como se fosse uma caixa d'água. Se você tem uma caixa d'água que esvazia pela metade, ela vai encher mais vezes ao dia. Então se você tem um paciente, por exemplo, que quando ele urina tem um resíduo muito grande dentro da bexiga, essa bexiga vai encher mais rápido do que a bexiga daquele que não urina. Então essas são aquelas condições. Então uma condição para você operar a próstata é o cara ter um sinal de doença maligna. Mas naquelas condições de doença benigna, se o paciente tem um resíduo muito grande, que o cara urina muito durante o dia e muito durante a noite, se o cara tem uma infecção de urina que você não consegue controlar, se o cara tem uma condição em que ele pode ter sangue na urina, ou se você tem uma pedra, alguma coisa dentro da bexiga, então vai ter que operar a pedra, já aproveita para fazer a próstata também. Mas o fato de você urinar muito não quer dizer que seja uma doença da próstata, mas pode ser uma repercussão que você tem na bexiga causada porque essa próstata não permite que você esvazie a bexiga corretamente. Então assim, urinar pouco, urinar muito, podem ou não ser sintomas relacionados à próstata. O que amedronta muito o homem, além do tabu dessa vergonha? Porque, na verdade, isso tem que começar lá aos 40, 45, é isso? Hoje em dia existem algumas discussões. Se você for fazer uma coisa assim, bem prática, assim, se você não tem história na tua família, pelo lado paterno, pelo lado dos homens da família, nenhum problema de próstata, você está autorizado a começar a fazer exame com 45 anos. Perfeito? E se tem casos já... Se você tem casos na família de doença benigna da próstata, há uma tendência de você começar aos 40. E se há casos comprovados de câncer, tipo assim, pai com câncer, irmão mais velho com câncer, já tem hoje alguns trabalhos que dizem que você deve começar a fazer essa avaliação a partir dos 35 anos. 35 Mas ainda hoje, a gente considera assim, genericamente, 40 anos é uma idade ideal para você fazer o primeiro exame de próstata. E de quando em quando? Depende daquilo que é o resultado dos teus exames. Por exemplo, você faz aos 40 anos, exame de PSA, está normal. Toque retal está normal. Você faz um outro estudo que chama-se estudo de urofluxometria. É um exame simples de você fazer que mede a pressão do jato da urina. Se esses 3 exames estão normais, você vai repetir depois de 2 anos o PSA. Se esse PSA continua exatamente igual, você não vai fazer absolutamente nada. Não faz o toque, nada? Nada. Depois de 2 anos, você vai de novo fazer um novo PSA, um novo estudo de fluxo urinário. Se continuam normais, você só vai repetir o toque retal quando existir alguma razão que justifique. Alguma normalidade. Alguma coisa que nos justifique exames. você fazer um novo toque. Tá? Ou senão você vai repetir ele depois de 5 anos. Mas num procedimento tem que fazer cirurgia. Tem que retirar a próstata. Tá. O que amedronta o homem? É a disfunção que vai ficar na frente? Ou o buchicho? Que, não, mas você tirando a próstata, você vai ficar impotente. Tu sabe que na minha experiência pessoal, o que mais assusta é ficar perdendo urina. Perdendo urina. A impotência ou a disfunção... O uso do famoso fraldão? Fraldão. A disfunção erétil hoje não apavora mais tanto. Por quê? Você tem medicação por via oral, você tem medicação que você faz e injeta diretamente que são as drogas chamadas vasoativas, que você injeta diretamente no pênis. No pênis, injetável, né? Injetável. Intracavernosa. Cavernosa, né? E você tem a prótese. A prótese, então, né? Então, a disfunção erétil hoje, ela assusta, mas ela não assusta tanto quanto o fato de você perder urina. Porque é aquela história, você é um empresário, a tua vida profissional, ela não vai ficar afetada pelo fato de você ter disfunção erétil. Mas se você perder urina e andar sempre molhado, com o risco de cheirar
a urina, e urina cheira. Isso atrapalha muito mais do que a coisa. É extremamente incômodo, né? Hoje já existem cirurgias para você corrigir isso. Esfíncter artificial, sling, uma série de coisas. Tem como corrigir. Tem como corrigir, mas nenhuma dessas técnicas ainda é tão eficiente a ponto de dizer assim, olha, essa é a melhor de todas. Então, hoje, os meus pacientes, eles têm mais medo de ficarem perdendo urina do que de ficarem com algum comprometimento sexual. É lógico, as duas coisas assustam, mas a que mais assusta é o medo de ficar perdendo urina. Estimado, a disfunção erétil é muito comum, corriqueiro hoje? É mais comum do que as pessoas imaginam. Muito mais comum do que as pessoas imaginam. Primeiro porque é muito difícil definir o que é disfunção erétil. Quer dizer, nós não estamos discutindo... É uma impotência, né? Não, é diferente. Não é uma impotência? Não, nós estamos diferentes. Mas a disfunção não provoca a impotência? Não. Isso é que é o problema. Assim. A gente, quando usa o termo disfunção erétil ou disfunção sexual, é qualquer coisa que altere a tua vida sexual. Ejaculação precoce, por exemplo. É uma disfunção. É uma disfunção. Impotência é a incapacidade da ereção. Da ereção. Então, assim, de levantar o bisturi, vamos deixar bem claro. De botar o bicho em pé. É. Tá? É. Agora, você pode ter uma dificuldade para manter o bicho em pé. Ele pode ficar muito rapidamente morto de novo, não ficar em pé. Ele pode não se recuperar depois de uma primeira, a famosa falta da segunda. Essas disfunções todas também são disfunções. Mas não é a impotência. Então você tem que separar. A impotência é uma doença? A impotência é uma disfunção. É uma disfunção. Mas ela é considerada uma doença? A impotência ela pode ser uma doença ou ela pode ser a tradução de uma doença. E pode ser daqui também? Pode. Pode ser? Deixa eu tentar te explicar assim. Vamos imaginar assim. Temos uma lâmpada, certo? Temos na parede um interruptor e temos um fio, certo? Então, para a coisa funcionar, a lâmpada tem que estar boa, o fio tem que estar bom e o interruptor tem que estar bom. Então vamos imaginar que a lâmpada é o teu pênis. Ou seja, se o teu pênis está bom e o interruptor está bom e a fiação está boa, você vai ter a lâmpada funcionando. Mas se eu tiver um interruptor que não funciona, não vai levar a corrente lá para acender a lâmpada. Não vai fazer aqui aí vai uma corrente para acender a lâmpada. Sim. Então o que seria o interruptor? É a cabeça. Cabeça. Então se a cabeça não está boa, não vai ter o estímulo. O que seria o fiação? Seria o sistema nervoso central, que é o que faz com que esse botão que ativa aqui em cima faça o caminho para despertar lá embaixo, para acender a luz. Então assim, se o botão está ruim, não vai ter. Se a lâmpada está ruim, não vai ter. Se a fiação está ruim. Então se você tem uma doença no botão, se você tem uma doença na cabeça, atrapalha. Se você tem uma doença na fiação, atrapalha. Se você tem uma doença na luz, também atrapalha. Então é um conjunto de coisas que se manifestam, às vezes, numa impotência, que é a incapacidade da ereção. Também isso vem muito do eu querer, né? Sim, do querer. Sim. A motivação. Se eu não quiser o fuki-fuki... A motivação que está aqui em cima, o estímulo. Agora, é um conjunto de fatores. Não existe uma maneira, você quando pega um paciente que chega no consultório reclamando que ele está com dificuldade, você não pode ir para olhar para ele pensando numa coisa só. A não ser que ele chegue lá e diga o seguinte, olha, eu sofri um acidente e depois que eu sofri acidente eu não mexo mais as pernas. Não, aí a situação que você tem uma causa e efeito lógico, muito clara. Lógico, mas aquele cara que chega lá e diz o seguinte, olha, eu tinha uma vida normal até a época tal e comecei a... Aí você tem que fazer uma avaliação. Aí você começa a fazer uma avaliação geral. Mas tem uma faixa etária que começa a ter menos utilidade o pistolim, né? Cara, isso é uma coisa que tem mudado muito. Tem mudado muito. Quantos caras que você conhece hoje que têm 60 anos de idade e estão casados com mulher de 20, 30? É uma mudança. E as mulheres estão satisfeitas? E é uma mudança, a mesma coisa ao contrário. Quantas mulheres de 60 casadas com um cara de 30? É uma mudança de um paradigma que existia antes. É evidente que a vida sexual de um cara de 60, 65, ela é menor em termos de quantidade do que um cara de 25, 30. Sem dúvida, né? Mas se esse cara estiver bem motivado, não vai ser assim. Então, essa história de que a idade é fundamental, você pode começar a botar um ponto de interrogação. A idade influencia? Sim. Mas a idade é causa de impotência? Aí não.